João capítulo 4. Vamos ler a palavra? Quando os fariseus ouviram que Jesus... deixa eu colocar mais para cá. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Diga assim, era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus disse à mulher... e a mulher disse-lhes: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E respondeu Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Amém, glória a Deus. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde é que tu tens a água da vida? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu com seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: aleluia. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Diga assim, nunca mais. Nunca mais terá sede. Porque nele fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então a mulher disse: então, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem eu precise vir aqui mais buscar. E disse Jesus: vai, chama teu marido e volte aqui. E ela respondeu: eu não tenho marido. E disse Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, pois tu já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós os samaritanos adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu queria que você pulasse para o versículo 39. Muitos daqueles samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tem feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali por 2 dias. E por causa de suas palavras, muitos creram nele. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças eu te dou, meu Deus, em primeiro lugar por essa oportunidade. Nós queremos, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Mas nós cremos verdadeiramente que o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Espírito Santo, eu quero me colocar diante de Ti. Que não saia nenhuma vírgula, que nada do que eu venha falar seja sobre mim, mas que seja a Tua verdade e a Tua palavra. Que nenhuma mulher saia daqui da mesma forma que entrou. Assim como o Senhor um dia me tirou desse poço, que eu ia buscar essa água todo dia. Que mulheres saiam daqui transformadas, porque o Senhor é a fonte a jorrar da água da vida eterna. Então o Espírito Santo tem a total liberdade de se fazer presente neste lugar, porque nós já sentimos a Tua presença. Nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode passar, pastor.
E eu vou começar, eu sou uma professora, viu, minha gente? Era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade de Jesus passar por essa cidade. Talvez para aquela mulher fosse um dia normal, um dia qualquer. Mas não foi. Sicar era uma aldeia e Deus já estava com tudo planejado. Na agenda de Deus já estava esse encontro. Você sabia que na agenda de Deus já tem um encontro contigo? Na agenda de Deus já estava aquele encontro meu de 2019, que Ele disse: minha filha, levante daí, porque aí não é seu lugar. Muitas vezes nós precisamos passar por Samaria, Adriana. É necessário, pastor. Acredito que o Senhor já passou por Samaria. Deus muitas vezes nos leva a Samaria por algum propósito. E Deus não desperdiça nada. Então eu não sei se você já teve que passar por Samaria. Mas aqui nessa história foi necessário Jesus passar por Samaria. Pode passar. E uma história estava prestes a ser o quê? Ressignificada. A Bíblia diz que ela chega naquele poço, o poço de Jacó. Jesus faz algumas observações para ela. Veja que Jesus não chega logo falando com ela, ele observa. Ele é intencional. Ele pede para os discípulos irem comprar comida. Para quê? Para ficar sozinho com ela. Porque ele sabia que se os discípulos tivessem, ela não ia se abrir para ele. E aquela mulher chega com aquela fisionomia triste, carregada de tanta dor, de tanta frustração. E Jesus faz uma pergunta para ela, não é assim? Jesus diz o que para ela? Dá-me de beber. Me dá água. Mas ela armada, cheia de ferida emocional, ela diz o quê? O Senhor não devia nem estar falando comigo. Primeira coisa. Por quê? Um judeu não fala com um samaritano. O Senhor não devia estar falando comigo. E ele diz o quê? Ah, mulher, tu não sabe com quem tu está falando. Porque se tu soubesse, se você de verdade soubesse com quem você está falando, eu pediria essa água e eu que ia te dar a água da vida. Porque aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aí ela diz o quê? Por favor, me dá dessa água, porque eu não quero vir mais aqui. Aí ele diz o quê? Vai chamar teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ele disse: é verdade, você não tem marido, porque você teve 5. E o que você está agora não é teu marido. Ali foi um confronto. Ali Jesus disse o que eu pedi para vocês fazerem: tira a máscara. E ela foi verdadeira. Ali ela percebeu que de fato ele estava diante de um homem de Deus. E depois que ela fica maravilhada com aquilo ali, ela deixa o cântaro e ela vai para onde? Para Samaria, falar de Jesus. E aqui nesse tópico que eu coloquei o quê? Uma história está prestes a ser ressignificada. Algo novo estava para acontecer. E era que horário? Meio-dia. Gente, meio-dia em Maceió é quente? Imagine no Oriente Médio. Meio-dia. Quem aqui conhece essa história? Por que ela ia meio-dia? Porque as mulheres, elas iam que horário? Cedinho.
Assim que amanhecia o dia, já pegava seus cântaros e iria abastecer as suas casas. Mas aquela mulher tinha alguma pendência, que não poderia estar diante daquelas outras mulheres. E ela ia que horário? Meio-dia. Porque não tinha ninguém. Ela não queria ser vista. Mas algo novo estava para acontecer. Ela se encontra com o amor. Ela se encontra com a graça. Ela se encontra com o eu sou. O eu sou, aquele que não te abandona, aquele que não te rejeita, aquele que não te julga, aquele que está ali disposto a dizer: filha, eu estou aqui. E ela se aproxima. Seu semblante era fechado, escondia tristeza, revestida por uma camada de defesa. E o que é que ela faz? Ela ignora Jesus. Sim ou não? Pode passar, pastor Edson. E aí Jesus disse: me dá um copo de água. Quando Jesus entra naquela conversa, era uma conversa simples. Jesus disse: me dá um copo. Copo não, né? Que não tinha, ele não pediu, eu já estou inventando, já vai ser heresia, viu, pastor Edson? Não, recapitula, não foi um copo não. Jesus disse: eu quero água, dá-me água. Não foi? Dá-me água. Mas é uma metáfora. Quando Jesus estava pedindo água a ela, Jesus estava dizendo o quê? Me dá um copo de água, minha querida, que eu te devolvo o quê? Uma fonte. Jesus não vai te pedir nada que ele não possa dar infinitamente maior. Ele está pedindo um copo, ele vai dar a você infinitamente maior. A conversa começa com um simples pedido. Aí ela armada, Juliana. Ela diz o quê? Como pode, tu sendo judeu, vem falar com a samaritana? Jesus nunca vai te pedir nada que ele não possa te devolver mais. Tome posse disso. Só que aquela mulher, pode passar, pastor. Aquela mulher era uma mulher ferida. Sim ou não? E o ferido faz o quê? Fere. Porque cada um só oferece aquilo que tem. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que era que estava cheio dentro dela? Rejeição, abandono, humilhação, traição, julgamentos. E aí ela sempre armada. Só que Jesus muito educado. Ele é muito educado. O diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele pega uma porta daquela, o diabo, e ele faz o quê? Ele invade. Derruba, ele quebra tudo na sua vida. Jesus não. Ele faz assim, ó. Você tem que abrir essa porta, porque ele é muito educado. E aquela mulher não sustenta a gentileza de Jesus. Gente, porque eu sempre falo para minhas alunas: na dúvida, ame. Eita, Aline, como é difícil. Na dúvida, ame. Jesus só amou. E com muita delicadeza ele foi contornando aquela situação, não foi? Para tentar alcançar o coração daquela mulher que estava ferida. Ela ofereceu apenas o que tinha, a armadura. Mas a doçura de Jesus é maior que a acidez dela. Você está passando por isso em casa? Na dúvida, ame. Tem algum marido que está meio bruto em casa? Na dúvida, ame. Nada supera o amor. O amor, ele vence. E aí Jesus vai contornando, né? Jesus vai contornando. Só que aquela mulher, ela coloca as questões de Samaria no meio daquela conversa. Tem gente que é assim. É preciso soltar o problema. Solta o problema. Para de contar essa história. Vira a página. Sai desse lugar de passado e de dor. Jesus tem uma nova história. Pode passar, pastor.
Jesus não tinha um balde, mas ele tinha uma própria fonte. O que é o balde? Ela disse: como é que o senhor vai tirar água? Se eu não tenho, mas eu estou dando muito trabalho, eu vou ficar parada. Pode? Ela disse: como é que o senhor vai tirar essa água? Porque eu não estou vendo nada na sua mão. Nordestino, botar a mão na cintura, né? Como assim vai tirar, vai me dar água? Se eu não estou vendo nada aí na sua mão. O balde é a aparência. O balde é a casca. Tem muita gente que é só o balde. O que Jesus tinha era além do balde, porque ele era a própria água da vida. Ele não precisava de balde. O balde é o que você na sua mente quer enxergar só. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver por fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você tem certeza, você não está vendo, mas você tem certeza, Camila, que vai acontecer. Aquela mulher não tinha mais fé. Ela não tinha nem vida. Mas Jesus não precisa de balde, porque ele é a própria fonte. E aí ele diz, pode passar: existe uma água que quando você beber, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que era que Jesus estava dizendo, Miriam, para ela? Sabe o que era? Minha filha, o que eu tenho para você é algo definitivo. Não é coisa passageira. Não é um remedinho que vai ali e passa. Não é uma motivação. Eu ganhei um prêmio de palestrante motivacional lá em Palmeira. A melhor palestrante motivacional. E as minhas palestras não são motivacionais. Porque a motivação se acaba. Você precisa ter um motivo mais uma ação. Você precisa ter um propósito para levantar. Não viva baseado em motivação. Porque tem dia que não tem motivação não, meu amor. É fazer exercício na força do ódio. É ou não é? Com certeza. Então, o que é que acontece na maioria das vezes? Jesus estava dizendo o quê? Jesus estava libertando ela de coisas temporárias. Vai aqui no poço, fica bem, vai de novo, fica bem. Mas não é isso que Jesus tem para você. Sheila, minhas seguidoras, ó. Jesus tem algo definitivo. Jesus estava dizendo assim para ela: ei, deixa de ansiedade, deixa de reclamar, se entrega totalmente a mim, porque esse poço que você vai buscar todo dia é um poço temporário. Todo dia ela tinha que voltar meio-dia com seu cântaro na cabeça. Quantas aqui todo dia tem que voltar para algum lugar? Tem que tomar um remédio, tem que assistir algo. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque teu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Isso eu tenho vivido. Vai buscar, vai se conectar com a fonte. Qual é o segredo? Tem pessoas que dizem: Aline, qual é o segredo? Qual é o seu segredo? O segredo é Jesus. O segredo é a fonte. Você pode estudar onde você quiser, mas volte para a fonte. Ele é inigualável. Pode passar, pastor. E o que Jesus estava dizendo para ela era: você não precisa voltar para esse lugar. Veja que ela ficou maravilhada quando Jesus disse: você não vai vir mais aqui. Ela disse: por favor, então me dê. Me dê logo dessa água. Eu quero. Veja que ali ela já não estava mais armada. Qual a lição? O amor. Jesus foi com jeito, foi com trato. Jesus sabia o que aquela mulher passava. Ele não foi julgando ela.
Aqui ela já estava desarmada, aqui ela já queria água. Foi ou não foi? Ela disse, então me dá dessa água. Porque eu não quero vir todo dia aqui meu dia. Eu não quero passar por humilhação. Eu não quero passar com o meu cântaro e as mulheres falarem de mim. Eu não quero ser julgada. Quantas vezes? Eu, quando me divorciei, eu fiquei com muita vergonha de ser divorciada. Hoje eu não tenho mais vergonha. Mas quando eu me divorciei, eu fiquei com muita vergonha. E eu andava de cabeça baixa. Eu, graças a Deus, né, tive meus pastores que me ajudaram muito nesse processo. Pastor Frades, pastora Marilyn, pastora Meilha, pastora Cícera. E na semana que eu estava no divórcio mesmo, já me separando, meu marido já tinha saído de casa. A pastora Marilyn disse, você vai ser líder de missões. Eu digo, não, pastora, a senhora deve estar enganada. Você não está sabendo não o que está acontecendo comigo? Eu ser líder de missões. O que é que eu vou falar para as pessoas? Aí ela deu uma palavra de destino para mim. Eu sou eternamente grata. Ela disse, Aline, você não precisa se justificar com ninguém. Quem conhece você é Deus. Você não precisa dizer às pessoas. E aquilo eu fui me levantando. E realmente, de fato. E essa mulher, ela disse isso por quê? Ela dispôs, porque aquele lugar era o quê? Lugar de humilhação, lugar de julgamento. Ela dizia para ela mesma, eu não quero mais passar por isso todos os dias. Pessoas que não conhecem a nossa dor. Quem aqui já passou pelo julgamento de pessoas? Pessoas que não conhecem nossa história, nossa dor, nosso sofrimento. E o desespero, pode passar, pastor Edson. O desespero, muitas vezes, nos leva a desviar da rota certa. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Quando Jesus disse, tá certo, eu vou lhe dar água. Agora vai te chamar teu marido? Vai chamar o teu marido. Que era que Jesus estava fazendo com ela? Dando a oportunidade de confrontá-la para ela mudar. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, é bem verdade. Porque você teve 5. E o que você está agora não é seu. Interessante que muita gente diz que essa mulher ela era uma prostituta. O estado atual dela era, porque agora ela era amante. Mas você sabe o que é você receber 5 cartas de divórcio? Ela não teve homens, ela teve 5 maridos. Ela foi casada 5 vezes. Você sabe o que é você tentar 5 vezes ser feliz? Você tentar 5 vezes você ter um relacionamento? 5 maridos. Só que o desespero é o quê? Nada não. O desespero nos leva muitas vezes a desviar da rota certa. Isso aconteceu com Sara. No desespero dela, ela diz o que? O marido, deita com a minha serva, deita com Agar. Então, antes de julgar a história das pessoas, antes de julgar o outro, conheça a história. Porque eu julgava a mulher samaritana, até Deus me revelar isso. Eu já falei que ela era prostituta, que não ia para o poço meio-dia porque era uma prostituta. Mas você não sabe a história. Então foram 5 tentativas, 5 rejeições. Eu só tive uma carta de divórcio. Eu tenho uma carta de divórcio. É um documento atestando o quê? Fracasso. Você fracassou nisso. Imagine você ter 5 cartas, Michele. 5 rejeição, 5 abandono, 5 humilhação, 5 traições. Todas as feridas emocionais. Se eu fosse dar uma aula aqui para vocês, essa mulher ela tinha.
5 cartas de repúdio, que era como era chamada. Então o desespero muitas vezes, eu imagino que ela disse: eu já tentei fazer tudo certo, agora eu vou fazer errado. Porque eu já tentei, agora eu vou fazer errado. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia, ela se encontra com quem? Pode passar. Com o homem perfeito. Sabe qual foi a ordem que Jesus chegou na vida dela? Faça as contas comigo. Ela teve quantos maridos? 5. Ela tinha mais um que não era dela. 6. Jesus é o quê? Jesus é o quê? O 7º. 7 é número de quê? Da perfeição. Quando o homem perfeito chegou na vida dela, a vida dela foi transformada. Ele é o homem perfeito. Quem é solteira aqui? Levante sua mão. Não tenha vergonha não, minha gente. Vamos levantar a minha também. Não tenha vergonha não dizer que é solteira. Oremos. Depois o pastor Edson vai fazer uma oração, né? Fazer um culto. Mas o que é que eu quero trazer para vocês também, solteiras, né? Ele é o homem perfeito. Jesus diz: eu sou. Michele, eu sou. O que cresceu nas ruas de Nazaré, o carpinteiro Jesus Cristo. O que é que faz um carpinteiro? É Ele que vai te curar. O homem perfeito. E esse é o título do meu capítulo: o amor que me curou. O homem, não tive 7 homens não, minha gente, mas o homem perfeito me curou. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Só que para viver o extraordinário de Deus, você precisa fazer o quê? É preciso deixar o cântaro. Ela disse: o amor me encontrou. O amor verdadeiro, a graça, a misericórdia, a bondade me encontrou. Mas eu preciso resolver algumas coisas. Preciso resolver algumas pendências. Deixar o cântaro significa o quê? Não quero mais a vida do pecado. Não quero mais essa bagagem do passado. Jesus diz: venha como estás. Mas não é para ficar do jeito que está. E é quando a gente deixa o cântaro. Não tem lá atrás que eu contei em 2019, levante-se aí, não é o seu lugar. Eu tive que deixar os cântaros. Eu tive que reconhecer que no meu casamento eu tive minha parcela de responsabilidade. Eu tive que vencer o orgulho, eu tive que vencer a arrogância, a prepotência. Qual é o cântaro que você precisa deixar essa noite? Porque o homem perfeito está aqui. Você sabe quais são as pendências que precisa ser resolvido. E aí novamente eu abro parênteses. Novamente eu volto para o início da história. Já estou finalizando. Você entendeu? Pode passar. Você entendeu? Porque era necessário passar por Samaria? Alana, era necessário, Michele, passar por Samaria. E para cuidar de Samaria, primeiro foi preciso cuidar de quem? Da samaritana. Você quer ganhar o mundo, mas não tem cuidado nem de você. Para ganhar samaritana, para ganhar Samaria, tem que cuidar primeiro da samaritana. A samaritana sou eu. A samaritana é você. A samaritana somos nós. Passa aí, pastor, por favor. E ela
arrastou uma cidade inteira. Qual foi o título da mensagem? Uma conexão que muda o destino de uma cidade. Os discípulos chegaram só com os pão na mão, na beira do poço. Não foi? Os discípulos trouxeram alguém, pastor Edson? Oxi, e não os discípulos de Jesus? Não trouxeram um cristão para a beira do poço. Somos nós, viu? Que muitas vezes estamos, cadê nossas colheitas? Cadê nossos frutos? Mas aquela mulher, ela sai louca, desesperada. E ela diz o quê? Venham ver um homem que falou da minha vida. Venham ver. Coisa linda, minha gente. O que é que eu aprendo com isso? Que eu e você, mulheres, temos um poder de quê? Influência. Onde você plantar a planta, onde você colocar a planta do seu pé, tem que haver transformação. Quem aqui é cabeleireira? Tem alguém? Não é sobre cabelo. Nunca foi sobre cabelo. Eu sou professora, mas eu prego Jesus a hora toda. Onde você estiver, você precisa ser transformação na vida de pessoas. Então, enquanto o ministério de louvor vai cantar uma música, você vai se levantar. E se você tiver, passa aí, pastor. Enquanto eles tocam,